Olá pessoal, vamos responder aqui o desafio de raciocínio lógico. Então é o seguinte, o que nós temos aqui? A alternativa diz o seguinte: um contra-exemplo para uma determinada afirmativa é um exemplo que contradiz, ou seja, um exemplo que torna a afirmativa falsa. Aqui eu já quero chamar a atenção de vocês para a palavra contra-exemplo. Nesse caso, a banca foi até bacana, porque ela já colocou aqui o conceito, que contra-exemplo é tornar a afirmativa falsa. Mas se por acaso vocês vão resolver uma questão, vão fazer uma prova, e não tenha esse conceito, que a questão pede apenas um contra-exemplo, então já fica a dica. Contra-exemplo significa tornar a afirmativa falsa, tá? A alternativa falsa. Então vamos, qual é a alternativa, qual é a afirmativa, qual é a sentença que ele quer tornar falsa? É o seguinte, a afirmativa é: se x é múltiplo de 7, então x é um número ímpar. O que nós temos aqui, pessoal? Nós temos uma questão de raciocínio lógico, especificamente tratando da proposição condicional. E o que caracteriza uma proposição condicional? O se, então. O se, então. Sempre que vocês se depararem com a questão de raciocínio lógico, que vocês verificarem a palavra se, então, esses dois conectivos, se está se tratando de uma condicional, de uma estrutura lógica condicional, tá? Muito bem. E o que caracteriza uma proposição condicional? Bom, uma própria palavra está dizendo condicional. A proposição condicional ela é uma condição e ela tem uma característica. Ela pode ser representada da seguinte forma: eu vou representar tudo que está antes do então, que eu vou chamar de primeiro membro, por uma letra, para simplificar. No caso aqui eu vou representar por P, tá? E o então eu represento por uma setinha. Isso aqui é o símbolo da condicional, tá? Essa setinha, quando você vê essa setinha aqui, é a mesma coisa que você está vendo o então, tá? E o que está no segundo membro, eu vou representar por outra letra, que eu vou chamar aqui de Q. Eu representei aqui por P, então Q, mas você pode representar por X e Y, fica a critério, tá bom? Então, o que a alternativa está pedindo? O que a questão está pedindo? Está pedindo para eu tornar um contra-exemplo. Ela quer um contra-exemplo. Ela quer que torne essa sentença falsa. Tá? Então, nós temos aqui uma estrutura lógica, uma condicional, e eu quero que ela seja falsa. O comando da questão me pede isso, que ela seja falsa. Então, qual é a única possibilidade de uma estrutura lógica condicional ser falsa? Só tem uma única possibilidade, é quando o primeiro membro é verdadeiro e o segundo membro é falso. E aqui nós temos um caso da condicional ser falsa, tá? Aí você pode estar me perguntando, e quando que ela é verdadeira? Em qualquer outra possibilidade. Mas quais são essas outras possibilidades? Vamos ver. Eu posso ter aqui verdadeiro e verdadeiro, ela vai ser verdadeira. Eu posso ter aqui falso, o primeiro membro, e o segundo membro verdadeiro, ela vai ser verdadeira. E eu posso ter aqui falso e falso. Olha que interessante. Mesmo sendo falso e falso, ela é verdadeira, porque a única situação que a condicional é falsa é quando o primeiro membro é falso, o primeiro membro é verdadeiro e o segundo membro é falso. Bom, um professor, eu estudei com um professor que ele dava um macete para você memorizar essa situação, quando a condicional é falsa. Ele chamava isso aqui de Vera Fischer. Mas para o mais jovem que não assistiram essa novela e gostam de futebol, pode criar o seu próprio macete. Pode ser Vasco e Flamengo, Vasco e Fluminense. Ou se não quiser, pode chamar VF, tudo bem. Mas cria um macete para vocês levarem para a prova, tá? Fica muito mais fácil de memorizar. E uma dica que eu digo para vocês é o seguinte: sempre quando você vai realizar uma prova, que você precisa saber desse conteúdo de raciocínio lógico, estruturas lógicas,
você vai precisar saber as possibilidades de verdadeiro e falso, porque nessa alternativa ele pediu a falsa, mas ele pode pedir a situação verdadeira. Aí você vai tentar ficar memorizando, VV é verdadeiro, VFV é verdadeiro, FF é verdadeiro. Aí você vai se confundir. Então, qual é o macete que eu te dou? Memoriza a única possibilidade que é falsa. Porque quando ele te pedir a verdadeira, o que é que você faz? Você vai no caderno de prova, e coloca logo a situação que é falsa, que é a única. Então, eu já digo para mim, essa aqui é a única possibilidade de ser falsa. Então, todas as demais que vierem vão ser verdadeiras. Porque é muito mais fácil você decorar uma única possibilidade do que você decorar 3 possibilidades verdadeiras e uma falsa. Tá? Você memoriza a falsa, todas as demais são verdadeiras, tá? Mas foi só uma explicação, mas vamos voltar aqui à questão. Vou apagar aqui a questão quando ela é verdadeira e vamos resolver a questão agora. Então, eu quero tornar essa questão falsa e eu já sei que para ela ser falsa, o primeiro membro vai ser verdadeiro e o segundo membro vai ser falso. Então, quem é que está no primeiro membro aqui? X é múltiplo de 7, tá? Vocês têm aqui, ó, X múltiplo de 7 aqui no primeiro membro. Então, vamos colocar aqui X múltiplo de 7, aí vem a setinha, então, né? Vamos para o segundo membro. O segundo membro tem que ser falso. E o que é que diz o segundo membro? X é um número ímpar. Como que eu torno falsa essa afirmativa, que X é um número ímpar? Eu digo que X é um número par. Então, X é um número par. Vocês não olhem para a caligrafia, tá, pessoal? Só para a explicação. Então, como que ficou? X é múltiplo de 7, então, sempre quando você vai ler uma condicional, você coloca o se, você coloca o conectivo se em primeiro lugar. Ó. Se x é múltiplo de 7, então x é um número par. Essa é a resposta da questão. Aí você vai para cá, para as alternativas. Qual dessas alternativas tem um número que é múltiplo de 7 e é par? Tá. Múltiplo de 7 aqui eu tenho 14 e tenho 21. 21 é múltiplo de 7, mas é ímpar. Então, 14 é múltiplo de 7 e é par. E essa é a nossa alternativa, tá, pessoal? Letra D, x igual a 14. Vocês entenderam aí? Bom, se vocês gostaram dessa explicação, eu vou estar postando mais questões aí para vocês, tá? E eu agradeço e mais questões de raciocínio lógico aí para vocês que estão se preparando para concurso, que gostam de raciocínio lógico, está acompanhando aqui comigo. Eu queria dizer para vocês que essa é uma questão, essas questões de proposições lógicas são muito cobradas em concurso público, e é a questão, quando se refere a condicional, ela é uma das mais cobradas, principalmente na área fiscal. E essa é uma questão da banca CESP, tá, pessoal? E é isso aí, muito obrigada.